Olá, meus queridos do oitavo ano, tudo bom com vocês? A gente vai dar continuidade ao nosso capítulo, tá? A gente viu nas aulas passadas, falando sobre além da Revolução Francesa, né? Com os lemas Liberté, Fraternité, Égalité, Liberdade, Fraternidade e Igualdade. Vimos a história aí do Napoleão, né? A culminância da Revolução Francesa, a chegada do Napoleão ao poder. Este homem que era um grande autocrata, um grande ditador, né, que em 1806 determina aí o bloqueio continental, um pouco do começo do seu fim, né, que ninguém poderia comercializar com a Inglaterra, senão ele colocaria o seu exército contra aquele país. E aí foi o começo do fim dele, né, que aí a invenção dele de invadir a Rússia, que tinha furado o bloqueio continental, tinha comercializado com a Inglaterra, fez com que o Napoleão enfraquecesse e perdesse o seu poder. A Santa Aliança, né, os poderes como a Áustria, Prússia, a Rússia, a Inglaterra, tomaram esse poder aí do Napoleão Bonaparte, que terminou morrendo isolado aí na ilha. Então, por causa da tática da terra arrasada da Rússia, né, e do período de inverno, que é muito forte, muito poderoso lá na Rússia. O Napoleão não conseguiu, né, sobreviver, não conseguiu vencer essa guerra, né? Foi vencido aí na Batalha de Leipzig e na Batalha de Waterloo em 1815, e aí morreu na ilha de Santa Helena em 1821. Vimos isso nas aulas passadas. Agora a gente vai falar sobre o Brasil, tá? Nesse período, nesse contexto histórico, aqui no século XVIII, né, o Brasil estava passando por algumas transformações. A gente já estudou no século XVII, a gente já estudou sobre o movimento iluminista, o iluminismo, né? A gente sabe que a família real, ela vem para o Brasil com tudo isso, com toda essa vingança do Napoleão, de terem quebrado, né, furado o bloqueio continental. A família real portuguesa, ela vem aqui para o Brasil em 1808. E nesse contexto histórico, né, século XIX aí já. Mas antes disso, né, aqui no Brasil estava uma balbúrdia, estava uma bagunça, uma baderna. Vários movimentos emancipacionistas surgiram. Essa palavra, movimentos emancipacionistas, quer dizer que são os movimentos de independência, os movimentos de liberdade, né, do Brasil, de alguns estados brasileiros, para ser mais preciso, né? O Brasil queria se libertar desse domínio português. Por que, Benerval, que o Brasil queria se libertar desse domínio português? Porque não aguentava mais essa alta cobrança de impostos, não aguentava mais essa alta carga tributária, não aguentava mais o alto preço da carne, o alto preço do pão, não aguentava mais a opressão, né? O governo português tinha várias dívidas com a Inglaterra. Muito do nosso ouro, das nossas pedras preciosas, estão hoje lá na coroa britânica, estão lá hoje investidos lá na Inglaterra, lá no Império Britânico, no antigo Império Britânico, que hoje já não é mais, né? Na Britânia, na Grã-Bretanha, enfim. Muito que é nosso está lá por causa dessas dívidas que a coroa portuguesa tinha com os ingleses, muito antes do bloqueio continental, né? Depois do bloqueio continental, aumentou ainda mais, né? Os portugueses tiveram que cobrar ainda mais impostos brasileiros, porque eles foram escoltados pela marinha inglesa para poder fugir do Napoleão Bonaparte em 1808 para cá para o Brasil. E antes disso, eles já tinham transações comerciais entre eles, tanto que Portugal furou o bloqueio continental para comercializar com a Inglaterra, não porque era bonzinho, mas porque estava devendo os ingleses, né? Tinha acordos comerciais com os ingleses, então tinha que cumprir. Ok, então o Brasil aqui no século XVIII, ele passa por esses momentos de balbúrdia, esses momentos de confusão, porque os brasileiros queriam a sua independência do Império Português, eles queriam a chamada República,
Eles não aguentavam mais essa monarquia, essa tirania da monarquia, né? Sabe que a monarquia é o governo de um rei, né? Então não aguentavam mais essa monarquia, não aguentavam mais os mandos e desmandos, não aguentavam mais essa derrama, essa cobrança de impostos. Lá na atividade vai te perguntar o que é a derrama, você vai botar. A derrama é a cobrança de impostos, feita aí pelos soldados, geralmente soldados portugueses. Vinham, entravam nas casas, cobravam os impostos que estavam atrasados e quem não pagasse poderia até sofrer o despejo da sua própria casa. Tá? Então, aqui o primeiro movimento emancipacionista, emancipar, já disse, quer dizer ser independente. Né? Então, emancipar, a emancipação, o primeiro movimento que o nosso livro traz aqui na página 119 é a Inconfidência Mineira, né? A famosa Inconfidência Mineira, onde teve o mais importante, mais famoso líder, o senhor chamado de Tiradentes, né? Aqui na página 120 está mostrando a história aqui do senhor Joaquim José da Silva Xavier, o dentista, e alferes, né? Alferes é um cargo de baixa patente de soldado, né? Então ele, além de ser um protético, um dentista, ele foi um soldado. Foi o único que foi punido severamente pelo reino português quando descobriu essa traição. Eles estavam tramando a república, né? Estavam tramando que o governo português ele deixasse de governar o Brasil e o Brasil fosse independente, tivesse um presidente, tivesse um governo brasileiro, né? Então a punição foi essa que todo mundo já sabe, ele foi esquartejado e exposto em praça pública para que as pessoas pudessem ter como exemplo, não se revoltasse contra o governo português. O que eu ia falar? Sim, eles tinham essas reivindicações. Inconfidência, tá? Inconfidência, o nome já está dizendo. Inconfidência. In quer dizer, tem alguns significados, né? O prefixo in no latim, ele significa dentro, né? Interior de algo, dentro de alguma coisa. E significa também, nesse caso, a negação, não, né? Então, confidência todo mundo sabe o que é. Fulano, eu tenho uma confidência para te dizer, eu tenho algo para te contar, um segredo. Né? Então, inconfidência foi essa traição, esse não guardar o segredo. Os próprios brasileiros entregaram os brasileiros que estavam tramando contra a coroa portuguesa. E só deu pro mais fraco, né? Que foi o senhor Tiradentes, chamado. Então, tinha outros líderes do movimento, como está aqui mostrando, Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, Inácio de Alvarenga Peixoto, Coronéis, Freire de Andrade, Costa Rezende, Joaquim Silvério dos Reis, mas o único que foi morto e exposto na praça foi o senhor Tiradentes. Era mito, era herói ou não era herói? Olha só, como fica a seu critério pensar nisso, né? Uma pessoa está lutando contra pagar impostos pesados, pagar impostos caros, lutando pelo seu país, lutando pela independência do seu país. Essa pessoa é um herói ou não? Fica aí a pergunta para o seu cérebro responder. Ok, então, o governo português fez várias devassos, investigações, investigando a vida das pessoas, para saber quem eram, os traidores e tal. Tanto que até hoje, na bandeira de Minas Gerais, na bandeira mineira, está lá o lema que era utilizado na Inconfidência Mineira: libertas quais será também. Liberte, pedindo a sua liberdade, né? Liberdade, ainda que seja tarde, ainda que tardia, queremos a liberdade. Ok? Aqui na página 122 a gente vê a conjuração baiana, né? Conjurar. O que é jurar? Juramento. Olha, fulano, eu juro que eu sou fiel a você, né? Então, os baianos, eles juravam fidelidade aqui ao movimento, onde o principal líder foi o senhor Cipriano Barata, tá?
esse movimento da Conjuração Baiana, como eu falei agora no prefácio, assim que eu abri a minha fala, eu estava falando sobre o iluminismo, né? Onde esses movimentos aqui no Brasil, esses movimentos emancipacionistas, assim como a Conjuração Baiana, e ela foi a mais original nesse sentido. Os historiadores falam que ela foi a mais original em seguir aí o iluminismo, tá? E em seguir aí a revolução que aconteceu no Haiti, né? Em 1794, eles se basearam também nessa revolução que aconteceu no Haiti. Então o iluminismo serviu como pano de fundo para todos esses movimentos emancipacionistas. Por quê? O que o iluminismo dizia? Defendia a liberdade, dizia que os autoritários, os reis autoritários deveriam ser depostos, né, tirados do poder. O povo deveria tomar o poder em suas mãos, né? A questão da conscientização política. O povo deve aprender a se governar, eleger políticos, né, que possam governar sem ser autoritários. E a dividir esses poderes, né, com Montesquieu. Vem lá a divisão desses poderes, onde um governo não pode ser autocrata, não pode governar sozinho, tem que governar com os outros e delimitar os poderes dele, não pode ter poder absoluto. O que aconteceu por um momento e outro momento não aconteceu na história do Brasil, né? Porque mesmo o Brasil sendo independente, no futuro a gente vai falar sobre isso, vai estudar o governo do Dom Pedro I, mas mesmo Dom Pedro I sendo o governo brasileiro, né, ter declarado a independência do Brasil, mesmo assim, ele decretou o poder moderador, que era o poder que anulava todos os outros poderes, ou seja, terminou sendo um autocrata, né? Ok. Então essa conjuração baiana, ela vem aí, né, lutar contra isso, né? Eles ficaram muito chateados com a transferência da capital Salvador, né, que era a capital do Brasil, para o Rio de Janeiro. Eles não gostaram disso. Em 1763 desagradou muito o povo baiano. Eles queriam a volta da capital para Salvador, capital do Brasil, né? Desemprego, fome, miséria, alta cobrança de impostos, né? Tudo isso era a reivindicação dele, né? O que eles não queriam de volta, né? Criaram uma sociedade secreta, inspirada na maçonaria, inspirada nesses ideais iluministas e na maçonaria, que é uma religião que vem mostrar, vem trazer a questão do ufanismo, do patriotismo, acreditar no seu país, lutar pelo seu país, né, ter valores de honra, ser guerreiro e tudo mais. Foram lançados vários pasquins. Os pasquins são jornais que ninguém sabe a autoria, que aparece como uma crítica, uma sátira, né, a um governo, né, a vários movimentos, né, um jornal político que tem ideias políticas, tem críticas aos políticos. Já de autoria, que pode ser compartilhada, que ninguém saiba quem são os autores, né? Então, na época, em 1798, foram lançados vários pasquins na época, criticando o governo português, criticando essa forma de governar. Queriam, né, reivindicar a República Democrática Baiense, né? Queriam essa questão da independência da Bahia, independência do Brasil. Ok, queridos, agora peço que vocês respondam, ó, que é derrama, é a primeira pergunta. Aqui na página 123, 124 e 125, tá? Sim, essa sociedade maçônica iluminista foi chamada de Cavaleiros da Luz lá na Bahia. É uma questão da atividade também. Estavam aí pela independência baiana, a República Baiana. Tudo de bom para vocês.